Esse testemunho foi contado por um servo de Deus da cidade de Bauru, que tinha um irmão muito provado e ia buscar a palavra, e o Senhor dizia: eu muito vou te abençoar se você for firme, forte e fiel. Mas uma coisa eu te digo: nunca se esqueça dos meus pequeninos na terra, pois eu vou te abençoar, e muito, mas você nunca se esqueça. E eu ainda posso fazer um teste com você, para ver se você é merecedor de tudo aquilo que eu vou te dar. E passando o tempo, irmandade, esse irmão tinha uma portinha de um comércio, e Deus foi abençoando, e ele abriu uma padaria, e Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, e esse irmão firme, forte e fiel. Passou-se 7 anos, irmandade. Esse irmão já tinha uma casa boa para morar, e tinha 3 padarias muito grandes, e Deus sempre abençoando. Um dia, irmandade, apareceu um mendigo no comércio dele, pedindo um pouco de farinha. E o funcionário falou: a gente não tem permissão para dar nada aqui, mas eu vou ver com o patrão. E o patrão, que tinha ficado rico, já não se importava com mais as coisas pequenas da terra, e havia até esquecido o que o nosso Deus tinha dito para ele. E essa funcionária chegou no patrão e disse: patrão, tem um mendigo lá embaixo que está pedindo um pouco de farinha. E esse patrão disse: manda ele andar, eu não tenho tempo, estou ocupado, não tenho tempo para mendigo. E ela voltou lá e ficou meio avergonhada, não quis dizer o que o patrão tinha dito, e falou: só aguarda um pouco aí, ele está meio ocupado. E passou-se o tempo, e aquele mendigo ficou aguardando, e chegou nela e falou: moça, você pode ver com o seu patrão, se ele pode agora me arrumar um pouco de farinha? E ela voltou lá e falou: patrão, o mendigo ainda está aí, patrão, posso dar um pouco de farinha para ele? O patrão disse: manda ele embora, não tenho tempo a perder. Ela voltou lá e falou: o patrão está muito ocupado, não consegui falar. Esse mendigo, irmandade, por certo era um anjo enviado por Deus para fazer aquele teste, o quanto Deus tinha dito ao irmão lá, e o irmão havia se esquecido. E esse mendigo virou para a funcionária e falou: muito obrigado, eu estou indo embora, já cansei de me esperar, mas antes eu gostaria que você só dissesse uma pequena coisa, o seu patrão vai entender. Você só diz para ele que ele não passou no teste. Virou as costas e saiu, irmandade. E essa funcionária, sem entender, porque não sabia de todo o ocorrido da vida do servo de Deus, foi lá na porta. O patrão, já irritado, disse: mas você de novo? Não, patrão, o mendigo foi embora. Ele só mandou dizer para o senhor uma coisa, que o senhor iria entender. Eu não entendi, mas o senhor vai entender. Ele disse para o senhor, para me dizer para o senhor, que o senhor não passou no teste. Logo, irmandade, esse irmão, o Senhor trouxe aquela palavra de anos atrás: não se esqueça dos meus pequenos, pois eu farei um teste contigo, para ver se você vai passar. Esse irmão, irmandade, saiu em desespero, correndo atrás desse mendigo. Ele já não se encontrava mais no comércio, e ele foi procurando pelas ruas. Chegando numa praça, irmandade, esse mendigo estava sentado ao chão, e no chão ele tinha feito 4 montinhos de areia. E esse irmão chegou para o mendigo e falou: senhor, me desculpa, eu estava muito ocupado, mas vamos lá que eu dou o pão se o senhor quiser, se o senhor quiser farinha eu te dou, tudo o que o senhor quiser eu te dou. E esse mendigo virou para ele e falou assim: agora é tarde, como eu disse para sua funcionária, o senhor não passou no teste. E esse irmão já ficou tribulado e viu aqueles montinhos. O que é esses montinhos? E o mendigo disse: está vendo esse primeiro montinho? É aquela padaria que você tem muito grande, foi a primeira que eu te dei. Louvado seja Deus. E deu um sopro, irmandade, e aquela terra se evaporou, saiu dali. Falou: essa você não tem mais. Está vendo esse segundo montinho? E ele falava: tenha misericórdia. E aquele mendigo falava: você não passou no teste.
Deu outro sopro, o segundo sopro, sumiu aquele montinho. Essa padaria você também não tem mais. Foi pro terceiro montinho e aquele servo ficou clamando: Senhor, tenha misericórdia. Ele falou: tá vendo essa aqui? É essa padaria que é sua aqui, essa última aqui, mas também você não tem mais. Deu outro sopro. Falou: tá vendo esse último montinho? Esse último montinho é sua casa. Por eu ser misericordioso, e eu jamais puno um filho meu pelos atos de outro filho, em amor que eu tenho pela sua filha e pela sua esposa, eu não vou tirar isso de você, mas você não passou no teste. Irmandade, dali para frente, tudo foi dando para trás. Ele perdeu uma padaria, perdeu a outra, perdeu as 3 padarias, irmandade, e voltou sem nada, começando do zero. E creio que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode salvar a ele. E essa foi a obra que Deus fez, e esse servo de Deus não passou no teste. Deus seja louvado. Louvado. Irmãos, eu agradeço a Deus a vida eterna, tudo bem que Ele tem feito para nós, até o presente dia. Agradeço a Deus a promessa do Espírito Santo, irmãos, que ainda na salinha da rua Macuco, jovem, o Senhor colocou esse dom dentro do nosso coração. Também agradeço a Deus porque tenho a honra de ter participado dessa orquestra, junto com esses irmãos aqui. O Senhor nos mandou para aquela cidade de Nazareno, onde 25 anos como cooperador do ofício ministerial. Muita luta, muita prova, mas muitas vitórias do Senhor também. O Senhor nos abençoe. Estamos construindo e em fase de acabamento agora uma grande igreja. Ela tem dimensão de 12 metros de largura por 16 metros e 40 de profundidade. Capacidade para 300 irmãos sentados. Ainda não tem esses 300 lá, mas Deus vai preparar. Uma grande obra o Senhor tem feito. E no ano passado, para nossa surpresa, tem nos chamado para o ministério de ancião na sua obra. Não temos capacidade, mas Deus nos capacitará. Conto com a oração de toda essa irmandade também. Estamos fazendo parte também no ministério da Congregação Central de Lavras, irmãos, que é a nossa regional. Também fazemos parte do ministério dessa localidade. E ali, irmão, para congregar, cidade mais próxima para congregar, fica 15 quilômetros. Depois vem 40, 60, 80, 130 e assim vai. Região muito grande. Tem 70 igrejas nessa região toda. E o Senhor dá a graça de nós agora fazemos parte dessa grande obra aí também. A partir do dia 22 teremos Santa Ceia. O Senhor dará a graça de atender, já está marcado para atender 7 Santas Ceias. Então peço oração para a Irmandade, porque esse trânsito de estrada, pegamos BR estadual, e precisamos da oração da Irmandade também. Muita necessidade, irmãos e irmãs dá de conta para nós que a Irmandade trabalha no café lá, de apanha manual. Tem fazenda que ainda é panha manual, tem a panha com máquinas. Mas vira e mexe a Irmandade está levantando e agradecendo a Deus, que Deus livrou elas de pegar a mão numa cobra, irmão, numa cascavel. Vira e mexe está acontecendo isso, e Deus tem guardado essas irmãs, irmão. Porque as irmãs é que vai, tem os irmãos também, mas a maior parte é as irmãs. Levantam cedo para a panha do café, irmãos. E de vez em quando encontra com essas serpentes lá, mas Deus até aqui tem guardado e livrado elas da morte, né, irmão? Porque se pegar é a morte certa. Muitas obras o Senhor feito para nós, nos ajudou nessa travessia desses ministérios, irmão.
no dia 2 de outubro, quando os irmãos me ligaram de BH, foi esses irmãos ali do Braz, irmão Salvador, irmão Marsola, eles estavam lá no Braz, e é orado, eles estavam lá em BH, e é orado e apresentado, irmãos, Deus confirmou o nosso nome, pela boca deles, de vários irmãos que estavam lá. Quando meu irmão me ligou, irmãos, eu perdi o chão, irmãos, eu não sabia o que fazer. Fiquei aéreo por uns 2, 3 dias. Aéreo, não sabia, e agora? O que vai ser? Como é que não vai? Como é que vai? Irmãos, a verdade é que demora a ficha cair, até agora eu só sei que eu sou ancião quando eu venho na igreja aqui. Aí, irmãos, o Senhor tem dado a graça já de atender Santa Ceia. Atendi o batismo lá em Nazareno mesmo, Deus preparou. O Senhor chamou o meu neto. Atendi um batismo em Carrancas. O Senhor chamou uma irmã de 97 anos de idade. Já no fim de carreira, ela está viva lá ainda, mas o Senhor chamou ela com essa idade. Deus veio de atender lá em Lavras, na cidade de Lavras. O Senhor chamou 9 almas, dentre eles um surdo mudo, irmão. Surdo mudo que estava ali com a irmã intérprete de Libras. Em um dado momento, o Senhor me tomou e falou: fala para ele que Deus quer salvar a alma dele. A irmã traduziu para ele. Quando acabou, ele levantou e foi obedecer ao Senhor. Então são obras que vai confirmando a gente, irmão, nesse ministério também. A irmã Zé conta para mim que Deus tinha mostrado para ele. Ficou mais firme ainda, né, irmão? Antes, né, irmão? Um tempinho antes. Que a gente vai, irmão, passando os tempos. Vai passando o tempo, vai vendo a obra de Deus, como é que ela vai evoluindo. E, para a Irmandade ter uma ideia, lá nessa região nossa, irmão, lá na cidade de Lavras, que é a administração, nós somos em 4 anciões lá, agora. 4. Era 3, o Senhor chamou eu no ano passado, então ficou 4 ancião para atender toda essa região aí. A Irmandade ora a Deus para nós, para Deus dar saúde, força e disposição para trabalhar na sua obra. Levarei para a cidade de Nazareno, onde congregar, e trago em nome da Irmandade a saudação com a paz de Deus. Amém.